bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Que ano foi esse que cada momento marcante, montanha-russa, muitas vezes a gente está lá no alto, depois está lá embaixo, mas eu quero dizer que o Senhor é um Deus de promessas. Eu não sei se é a imagem da projeção que foi enviado para a equipe estará projetada aí, mas nós estamos falando já desde da cantata. Domingo passado tivemos a cantata A Promessa, né? Que foi linda, que nossa celebração de Natal está desde domingo passado. Hoje a gente vai enfatizar o nascimento de Jesus como uma promessa. Jesus é a promessa. E Jesus é a promessa que se cumpriu. E Jesus, ele já foi prometido antes da fundação do mundo, para que viesse e nos resgatasse. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 9, versos 1, 2, e os 6 e o 7. E a partir daí nós vamos meditar sobre a pessoa de Jesus como essa promessa. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, não haverá escuridão para a que está aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. No verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará. O verso 7 diz isso. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo, firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Mateus capítulo 4, 12 a 17 diz assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, no verso 3, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Isaías, quando ele escreveu esse texto, ele está levantando a voz profética diante de Judá. Israel já havia sido levado cativo, e Judá estava namorando um cativeiro. E Deus levanta Isaías para alertar Judá sobre os perigos de uma vida longe dos valores e dos princípios de Deus. Aquele povo estava tendo uma vida perdida, um culto pagão estava sendo construído e tolerado em Judá. Havia um declínio moral, espiritual, lugares de cultos secretos de adoração a deuses pagãos. A injustiça social estava tomando conta daquele momento. E dentro desse contexto, Isaías levanta e escreve que haveria sim, um menino haveria de nascer, um filho seria concedido. Diante disso, ele promete que esse governo desse Messias, desse Salvador, seria um reino de
um Deus que era maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Quando a gente ouve, eu falei isso domingo passado, que quando a gente fala assim, um Deus de promessa, né, quando a gente ouve essa palavra promessa, né, é algo que dificilmente você tem que tomar muito cuidado para fazer promessas, né, porque se você faz promessa, você tem que o quê? Cumprir. E aí, às vezes, a gente fala assim, eu prometo. Quando você liberou essa palavra, eu prometo, você está empenhando toda a sua moral, toda a sua nome, toda a sua credibilidade, dizendo, eu prometo. E aí que pesa as questões, porque muitas vezes você promete, mas não consegue cumprir. Mas Deus é um Deus de promessa, porque Ele promete e Ele cumpre. E Jesus é o Messias prometido. E Deus, já anteriormente, pelos profetas, já havia prometido que enviaria o seu Filho, enviaria o Messias para trazer salvação ao mundo. Nós estamos celebrando o Natal. Eu espero que você, no dia 24 para o dia 25, além de ter confraternização com a sua família, lembre-se disso. Lembre-se disso na oração, lembre-se disso nas conversas, que é importante, porque, de uma certa forma, o Natal, as pessoas parecem que não se lembram disso, mas Natal é muito revelador. Natal está dizendo o homem está perdido, o homem está sem condições, eu vou ter que enviar um Salvador para trazê-lo de volta. Ele está nas trevas, eu vou ter que trazê-lo de volta. Natal não é apenas uma confraternização de famílias num tempo de solidariedade, onde eu recebi coisas durante o ano e eu quero dividir, comprar cestas, ajudar pessoas. Isso também acontece, e glória a Deus pelo Natal, porque me parece que todo o mundo, ou boa parte do mundo, né, vamos dizer assim, boa parte do mundo parece que se enche de um espírito de confraternização, e os parentes que não se bicavam, eles têm que sentar à mesa para comer juntos, né? Aquelas encrencas que passaram no ano, vai ter que deixar de lado, porque nós vamos ter que comer aquele peru juntos. E tudo isso, glória a Deus, porque é uma trégua no meio de tantas questões. Há uma trégua de conflitos, e há um espírito solidário. Como nós somos abençoados ali no Manaém, né? Semanalmente, diariamente, na realidade, pessoas vindo e trazendo cestas, ajudando a gente a distribuir isso para aqueles que são carentes e necessitados. Mas a verdade é que o Natal ele é revelador, porque ele revela que Deus não tolera o pecado. Deus é um Deus que leva a sério o pecado. O Natal é algo que traz à tona a santidade de Deus, e ao ponto dele falar assim, eu não tolero o pecado, eu quero libertar os homens, os seres humanos do pecado, e por isso ele se envia através de Jesus. Ele sai da sua glória, deixa toda a glória, toma a forma de um homem, de uma pessoa, e vem habitar entre nós, como nós cantamos. É muito sério a questão do pecado, e por isso o Natal ele é revelador, porque Deus prometeu, eu vou dar uma solução para o pecado, e a solução é meu Filho Jesus. Por isso todo pecado ele gera angústia. Ninguém que vive no pecado vive sem angústia no seu coração, sem escuridão, não vive na luz. Quem está no pecado vive nas sombras, nas trevas, e o texto está dizendo aqui que, entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita, porque há uma promessa de que aqueles que estavam em trevas vão receber a luz, e a luz é Jesus. Isaías 8, 22 diz assim, então olharão para a terra e verão angústia, escuridão
e assombro, e serão lançados para as trevas. Eu falo que as pessoas hoje se acostumaram com o que é errado. Eu estava brincando até com o meu filho, Mateus, eu falei assim, Mateus, hoje aqui no Brasil o que é errado é certo, e o que é certo é errado. As coisas, na realidade, não é só no Brasil, mas no mundo. Parece que tudo o que é errado é certo e tudo o que é certo é errado. E nós estamos vivendo e as pessoas estão se acostumando a viver nas trevas, na escuridão. E eu falo que são pessoas, usei um termo, abissais. Sabe que a região abissal é a região onde não chega a luz? Se você estudar biologia, você vai ver que no mar existem regiões chamadas abissais, onde existem animais que se acostumaram a viver sem luz. E eles transitam, vivem normalmente nas trevas. Para eles, as trevas são luz. E quem der uma olhadinha, pesquisar aí, no Discovery, alguma coisa assim, vai encontrar peixes abissais, peixes até muito horrendos, né? Eles vivem, não precisam de luz. Mas eles se acostumaram, e para eles aquilo é... E nós estamos vivendo dentro dessa realidade, onde as pessoas vivem nas trevas como se fosse luz. Mas o Natal está aqui para revelar que não existe, não é assim. Natal é revelador, o Natal é revelador porque ele traz à tona a queda do homem e a necessidade de um Salvador, porque ele mesmo não consegue. Por isso que eu penso que o Isaías, quando o Isaías 9 diz, o povo que andava em trevas, o povo que andava, essa palavra andava é um estilo de vida. O povo que vivia um estilo de vida de trevas, foi incomodado pela luz que é Jesus. Jesus vem para incomodar. O Natal vem para confrontar as pessoas que estão em trevas. É pelo menos isso que eu imagino que o Natal deva ser. Um certo incômodo diante das trevas. Mas por que Jesus teve que... um Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele resolveu fazer um turismo aqui na terra, deixou a sua glória. Por que será que Jesus fez isso? Porque vocês estavam em trevas e precisavam encontrar a luz. A luz foi em direção às trevas. E nós estamos vivendo trevas na família. Nós estamos vivendo trevas na economia, na política, na religião. Nós estamos vendo um povo como esse povo da Galileia. Quando o texto de Isaías diz que a região de Zebulon, de Naftali, a região ali onde Galileia dos gentios, era uma região onde havia um povo misto, tanto de judeus quanto de gentios. Ali, naquele lugar, não havia, a lei do Senhor não era temida. Quando fala da Galileia dos gentios, quando fala da região de Zebulon e Naftali, foi a região que vivia mais distante do centro de Jerusalém, e onde recebia a influência das nações vizinhas. Quando você olha para isso, Galileia era uma região desprezada. E é interessante que Jesus começa o ministério dele, oficialmente, indo para os lugares onde, naquela região, eram regiões mais distantes da palavra. Ele vai para o lugar onde há mais trevas. O Natal é a luz indo em direção às trevas. Natal é você se aperceber de que existem lugares que precisam de luz, que há trevas, e você vai em direção a eles. Esses Galileia dos gentios eram pessoas que não conheciam a Deus. Eram desconhecedores de Deus, eram desprezados pelos judeus, eram vulneráveis às influências dos outros. E Deus fala assim, Naftali, Zebulon, vocês que andavam em trevas, vocês vão ver uma grande luz. A obra de Jesus começa necessariamente
no lugar onde havia mais trevas. Essas trevas é penumbra, é tristeza, é melancolia negra. Essa palavra trevas que é colocada aqui é uma coisa depressiva, um lugar longe de Deus. Quando fala em trevas, fala de lugar onde não há a presença de Deus. Por isso que Deus, quando promete que as trevas seriam dissipadas. As trevas seriam dissipadas. O Natal é um tempo em que as trevas estão sendo dissipadas. Foi justamente em Zebulon e Naftali que a misericórdia de Deus brilhou na pessoa de Cristo. Isaías 7,14 diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. É tão interessante como Deus ele fica usando e prometendo, trazendo esperança. O livro de Isaías não é um livro só que aponta o pecado, mas é um livro que também aponta a esperança. Se você lê o livro de Isaías é uma delícia você ler, porque Deus, ao mesmo tempo que, através do profeta, acusa, condena o pecado, ele traz esperança. Ele fala que a virgem dará à luz, ele fala sobre o Messias que viria. Por isso, eu creio que o Natal é uma mensagem de uma promessa, de uma esperança. Há esperança. Eu tenho me ficado desesperançoso com o nosso país. Cada semana é uma no meio da gente. Não sei. Tem sido realmente cada vez pior. A gente vê isso nos noticiários, a gente vê isso no mundo. A gente vê que parece que cada vez é hora dos demônios e das trevas tomarem conta. Mas nesse tempo, é necessário que nós, como igreja, saibamos que nós somos a luz do mundo, porque temos a luz de Jesus. O povo que andava em trevas, Isaías 9 diz, viu uma grande luz e resplandeceu a luz aos que habitavam na terra da sombra da morte. E aí logo no verso 6 diz, um menino, esse menino, que será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Né? Quando você lê que Jesus é maravilhoso conselheiro, você sente esperança. Eu não vou estar perdido, porque o meu maravilhoso conselheiro vai me dar direção. Quando eu penso que Jesus não é só um maravilhoso conselheiro, mas Ele é um Deus forte no meio do momento que eu estou fraquejando, desanimando, eu me lembro que Jesus é um Deus forte. Eu sei que Jesus, além de ser um Deus forte, Ele nos garante a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Nesse mundo caótico de guerra, eu me lembro que Jesus nasceu para trazer paz. Por isso o Natal ele tem que ser revestido de significados. Nós precisamos refletir a realidade deste evento chamado Natal. Por isso, Natal é essa mensagem de esperança. Eu quero dizer para você, a gente olha para os noticiários, a gente olha para as pessoas, para os relacionamentos, a gente olha para algumas situações, a gente sente assim, vem um desânimo. Mas olhe para Jesus. Toda vez que você olha para Jesus, você vai ver um Deus forte, um Pai da eternidade, um príncipe da paz, um maravilhoso conselheiro. O Natal é para você se revestir de esperança, de que embora tudo esteja caindo à sua volta, nós temos um Deus que garante que Ele será vencedor, e Ele é vencedor. Ele é a resposta para esse mundo. Natal é isso, queridos. Natal é esse tempo. Natal é a promessa de que o Messias tem poder. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador das nossas vidas. Nós não estamos à mercê
Nós não estamos à mercê deste mundo, desses poderes políticos, desses poderes malignos, de tanta doença emocional, de tantas atrocidades. Nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que nos sustenta. Não foi o povo que gerou luz. Deus enviou sua luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. As trevas foram em direção, a luz foi em direção às trevas. Eu acho interessante quando o evangelista Mateus diz lá no capítulo 11, versículo 27, ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que está dizendo aqui que Deus vai em direção às pessoas e se revela a elas. Se você está aqui hoje, Deus se revelou a você. E Ele falou: você estava nas trevas, mas eu estou mostrando para você que existe luz, existe esperança. E vocês foram atraídos pela luz e hoje estão aqui glorificando ao Senhor. Porque Deus sempre há de tomar iniciativa. Jesus é a iniciativa de Deus sobre nós aqui. Jesus é esse Salvador que foi enviado para socorrer um povo que andava em trevas e que achava que tudo era normal, mas quando eles olharam a luz, eles perceberam que eles estavam em trevas. Tem muita gente que acha que a vida aí fora é desse jeito, mas quando se compara com a luz que é Jesus, eles entendem que eles estavam numa vida desgraçada. Deus sempre toma iniciativa. A gente viu que no verso 7,14 de Isaías, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ele promete, Ele vai fazendo promessas, e Ele vai falando: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Ele chega no período correto, eis que Maria dá luz ao Filho Jesus, grávida do Espírito Santo. Que dia maravilhoso foi esse da chegada do Messias. Porque estava sendo concretizada uma promessa. A promessa de que Ele enviaria um Salvador. O verso 14 de Isaías 9 diz que o zelo do Senhor, o zelo, Deus é zeloso do seu povo, da sua criação. E Ele haverá sim de trazer salvação ao povo. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem, Ele toma a iniciativa e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vai em direção, Ele vem em direção a você e a mim. Por isso, eu creio que quando a gente vê que Natal é muita luz, né? Toda vez que a gente olha em Natal, você encontra muitas luzes. Você encontra luz no parque ecológico, nas árvores de Natal, nos enfeites aí, eu acho que tem tudo a ver, né? Luz. Porque a luz, ela vem tanto para salvar quanto para revelar. Ela vem tanto para trazer clareza, mas também para apontar: olha, vocês estão perdidos. A luz não é só um fator de, que bom que a luz veio, mas a luz mostra que você estava perdido. Ontem nós estávamos num casamento e eu vi um candelabro. Candelabro é muito lindo, né, gente? Muitas luzes. Não sei se você tirou foto daquele candelabro, mano. Aquela lustre, né? Lustre, na realidade não é candelabro, é um lustre, falando mais claramente. Lustre, cheio de luzes, cheio de luzes, cheio de luzes. Que coisa linda, né? Onde tem muitas luzes. Daí depois nós saímos e pegamos a estrada para voltar, e aí entramos nas trevas. Mas que bom que eu tinha pelo menos 2 faróis que acendiam e me conduziam pelo caminho. Eu creio que a luz, ela é muito útil. Ela é bonita onde está todo mundo junto. Mas ela é tão útil no meio das trevas.
ela é muito útil aonde as pessoas estão precisando. O Natal é isso, é enviando luz onde há trevas, é enviando salvação aonde há perdição. Jesus vai invadir as trevas, Jesus invade as trevas. No Natal, Jesus invadiu essa terra tenebrosa que vivemos, e eu sou a luz do mundo. Jesus diz, falando novamente ao povo lá em João 8:12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue? O que diz? Não andará mas terá. Por isso nós temos que seguir a luz, seguir Jesus. Ele diz que quem me segue não andará em trevas. Natal é isso, Natal é trazendo luz para as trevas, é seguindo essa luz que é Jesus. João 9:5 diz assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas em João 1:4 e 5, diz que nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Porque a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Eu quero, nesse pré-Natal, Natal é dia 24, mas esse culto último antes do Natal, dia 25, né? 25, verdade. A gente usa esse dia como um meio de celebrar o nascimento de Jesus. Ah, pastor, não nasceu, mas o mundo comemora nessa data, vamos comemorar também e aproveitar e pregar o Evangelho nessa data. Eu quero dizer para você uma coisa, né? Deus é tão fiel que tudo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele tem trazido tantas lindas promessas para aqueles que permanecerem firmes, fiéis. Ele fala, se vocês me seguirem, Ele promete, vocês não andarão em trevas. Vocês terão direção. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nenhuma das palavras dele caiu por terra. Nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas profecias caiu por terra. Todas elas foram cumpridas. Todas elas se cumpriram. E Ele há de cumprir. Ele disse que Ele voltaria. E se Ele disse que Ele voltaria, Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem, o que nós devemos fazer? Recebemos a luz, recebemos a direção, temos Jesus. Nós temos que levar essa luz no meio onde há trevas. Nas trevas na sua família. O Natal, ele acontece todas as vezes que as trevas são derrotadas pela luz de Jesus. É um Natal que acontece, porque Jesus veio da sua glória, das luzes, do Pai das luzes, como diz Tiago. Pai das luzes, né? E Ele trouxe luz a essas trevas. E agora Jesus está em você e em mim. E agora, sabe o que Ele vai fazer? Ele fala, faça que muitos natais aconteçam na vida das pessoas. Como? Leve luz, a luz de Jesus. E Jesus vai nascendo no coração dessas pessoas que estão nas trevas. E natais, e natais, e natais vão acontecendo. Porque aquele povo que andava em trevas viu uma grande luz. Natal é o cumprimento da promessa que Deus disse, eu vou agir. Eu vou dissipar as trevas dos corações das pessoas. E Ele fez isso na minha vida, Ele fez isso na sua vida. E toda vez que as trevas tentam tomar novamente conta do nosso coração, a gente clama a Jesus, a gente busca Jesus, a gente ora, e aquilo que parecia tomar conta da nossa vida, da nossa mente, se dissipa, porque toda vez que você clama por Jesus, Ele entra e ilumina as trevas que estão querendo tomar conta da sua vida. Por isso, Natal
é a promessa que se cumpriu, em forma de carne e osso, na figura de um bebê, que é o Deus homem, o Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Natal é a promessa que se concretizou. Deus prometeu e se concretizou. Ele revela a pessoa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Queria que você ficasse de pé. Sabe de uma coisa? Jesus, ele começou o seu ministério, como disse no início, quando João Batista foi preso, decapitado. Jesus fala assim: vou começar o ministério. E ele corre para o lugar onde está mais trevas. Região de Cafarnaum, de Naftali, de Zebulon. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que você agora saia desse tempo, desse lugar, desse ano, desses momentos, e vá em direção às trevas. Pastor, você está mandando a gente para as trevas? Sim. Porque vocês são a luz. Receberam a luz. Receberam Jesus, receberam. Então, agora é hora de invadir as trevas com a luz de Jesus em nosso coração. Vão para os hospitais, vão para as casas de recuperação, vão para as favelas, Indaiatuba não tem, mas vão para as comunidades que precisam, vão para o meio da sua família, vão para pessoas e fala: Jesus, nasce nesse lar, nasce nessa casa, nasce, brilha no meio das trevas. Quero orar com você. Senhor, esta igreja é tua. O Senhor a comprou. O Senhor a comprou com teu sangue. O Natal, Senhor Deus, só tem sentido quando ele é vivido na perspectiva da cruz. Por isso, Senhor Deus, ensina-nos a participar até desse momento da ceia, lembrando do seu nascimento, e dentro dessa realidade do nascimento e da morte, nós temos a vida para ser vivida, Senhor. Ó Deus amado, abençoa esta igreja para que seja uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, cheia de poder, cheia de graça, para que possam, Senhor Deus, levar o Teu Evangelho, a Tua luz. Ó Deus amado, tira as trevas que estão tentando tomar conta da mente e do coração desses que estão aqui hoje. Ó Deus amado, o Senhor sabe as lutas que nós enfrentamos conosco mesmo, com os nossos medos, mas quando o Senhor entra, o medo vai embora. Ó Deus, quando o Senhor entra, a insegurança vai embora. Quando o Senhor entra, a alegria chega, Senhor. Portanto, Senhor Deus, que haja em nós um desejo de que levemos o Natal, esse Natal, para a vida de outras pessoas. Que esse ano de 2024, Senhor, leva esta igreja a cumprir cada vez mais com o papel de iluminar o mundo com a Tua mensagem, com o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo Teu nascimento. Obrigado pelo tudo que o Senhor fez em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos sustentou nesse tempos difíceis, tempos de choro, tempos de angústia. Mas nós clamamos e o Senhor nos atendeu, o Senhor nos sustentou. E o Senhor sempre há de nos sustentar, porque o Senhor disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou nos tempos difíceis. Ajuda-nos a levar essa mensagem de luz, de vida, de salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?